Tremeu. Quando estava chegando aqui no altar, o coração tremeu mais ainda. Dá uma tremedeira. No passado, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele não podia ter pecado, não podia ter uma falha. E se ele entrasse ali em pecado e falha, ele seria fulminado. E antes mesmo de eu trazer a palavra ou ministrar a ceia, eu tenho que fazer uma coisa. Tenho que pedir primeiramente perdão à minha esposa. Se fiz algo de errado nesse dia aqui, nesse dia não, no decorrer desses dias, dos meses, que ela venha me perdoar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já oramos, né? Já falamos com Deus. Já glorificamos e exaltamos o nome santo do nosso Deus. Agora falta o quê? Nós nos enchemos de poder. Podemos assentar um instantinho só, bem rapidamente. Quando o Senhor Jesus ele foi ali, ou quando ele se levava aos céus, ele se reuniu ali com os seus discípulos, celebrou a última ceia. Era a última vez que ele poderia estar ali reunido com os seus discípulos pessoalmente. Aleluia. E aquela ceia simbolizou uma coisa. Quando eles partiram ali o pão, estava representando o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário. O sangue ali derramado, mas tinha um propósito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era representado como vinho, como suco de uva. É o que nós vamos fazer nesta noite. Quando nós participarmos do pão, significa que as nossas enfermidades materiais estão sendo curadas. Quando participamos então do vinho, do cálice, significa então que nós estamos, o nosso espírito está se enchendo do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que ao sair ali da sua casa, você fez um propósito do Senhor. Eu vou ali para o culto, eu vou louvar, glorificar e exaltar o teu nome santo. Mas eu quero sair dali também cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Eu quero sair dali cheio. Eu quero sair daquele lugar cheio, regocijando na tua presença. Aleluia. Lembra? Depois que Jesus foi levado ao céu, os discípulos novamente estavam reunidos num lugar como nós estamos aqui agora. E de repente veio sobre eles o Espírito Santo. A promessa desse lado passado veio se cumprir na vida dele. E nesta noite não será diferente. Aleluia. Não será diferente não. De forma nenhuma. O Senhor ele quer nesta noite te revestir de poder. Talvez você esteja passando por um problema. Não tenha encontrado ainda a solução para o seu problema. Você pode dizer, eu me encontro fraco. Nesta noite o Senhor quer te fortalecer. No momento que você participar do suco de uva, você vai se fortalecer. O teu espírito irá se fortalecer. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes na ceia, havia na entrada de Jerusalém, havia 3 árvores ali plantadas. 3 árvores frondosas, bonitas, plantadas naquele lugar. Um certo dia, passa ali o carpinteiro, corta aquelas 3 árvores. Cortou aquelas 3 árvores. A primeira árvore cortada, aquele tronco cortado, foi levado para a carpintaria. Foi feito ali um simples coxo para alimentar animais. Um simples coxo para alimentar animais. E aquela árvore, aquele tronco, ela falava consigo mesmo, como Deus é injusto. Olha a injustiça de Deus. Eu era uma árvore tão bonita, plantada ali na entrada da cidade. Todos que entravam ou saíam da cidade, paravam debaixo de mim, repousavam debaixo de mim, eu dava sombra, dava muitas vezes fruto. E o Senhor permitiu que eu fosse cortado. A segunda árvore também foi cortada, foi levada ali para aquela carpintaria. A segunda árvore foi feita dela um pequeno barco, uma pequena embarcação. E aquela árvore dizia da mesma forma. Mas como Deus é injusto, olha a injustiça de Deus. Ele permitiu que eu fosse cortada, transformada em um simples barquinho. A terceira árvore também foi cortada. Aleluia, levado para o fundo daquela carpintaria. O carpinteiro olhou
por aquele tronco, não achou o que fazer com aquele tronco. Pegou aqueles 2 pedaços de madeira e jogou no fundo da carpintaria e deixou ali. Aquela árvore mais revoltada ainda, né? Ela disse, mas as outras serviram para alguma coisa. A primeira árvore cortada foi feito dela um coxo. A segunda árvore cortada foi feito um pequeno barco. E eu jogada no fundo dessa carpintaria. Muitas das vezes nós sentimos dessa maneira. Eu estou dentro da igreja, muitas das vezes não tenho oportunidade. Não sei qual o propósito que Deus tem na minha vida. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Um certo dia, nasce uma criança estava prestes para nascer, não tinha onde repousar a cabeça, justamente aquele coxo que alimentava animais, serviu de berço para aquela criança. Aí aquela árvore começou a entender, olha o plano de Deus, olha o plano de Deus na minha vida. Aleluia. Se eu não tivesse sido cortada, se eu não tivesse sido transformado num coxo, hoje o Filho de Deus não poderia repousar a sua cabeça, não teria onde dormir. Aleluia. A segunda árvore cortada, o simples barco. O barco é para fazer o quê? Para pescar. Coloca-se no mar e vai se pescar. Aquele segundo barco, a segunda árvore transformada no barco, foi para o mar. Havia um homem deitado lá no fundo daquele barco, dormindo. De repente, uma tempestade se levanta. Os discípulos se apavoram, chegam até aquele homem e dizem, mestre, a tempestade, olha o vento como está. Aquele homem se levanta e diz, ó vento, a tempestade se acalma. Imediatamente se acalmou. Aquela segunda árvore começou então a entender, olha, se eu não tivesse sido cortado, se eu não tivesse sido transformada nesse barco, o Filho de Deus, hoje não poderia sair de uma cidade para outra cidade, se eu não existisse. Aleluia. Lembra? Aqueles 2 pedaços de madeira jogados no fundo da carpintaria? Um certo dia, um homem foi condenado à morte, sem pecado nenhum. Pelo meu pecado, pela minha falha, ele foi condenado à morte. Pela sua falha, ele foi condenado à morte na cruz. E no Antigo Testamento, se dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Jesus então se tornou maldição. Lembra aquele madeiro? Eram os 2 pedaços de madeira que estavam no fundo da carpintaria. Foi pregado um entre o outro. E aquele homem foi pregado naquela cruz. A árvore então começa consigo mesmo a pensar, olha, se eu não tivesse sido cortado, morrido, ter sido cortado, transformado nesses 2 pedaços de madeira, o Filho de Deus não poderia salvar a humanidade. Aleluia. Muitas das vezes, como eu disse, nós dizemos, mas qual o propósito de Deus para a minha vida? O Senhor me tirou do lavação do pecado, me tirou das garras do inimigo. Tem uma semana que me conheceu ali no Sobral, e alguns dos irmãos que me conheceram no passado, conheci o Evangelho, me desviei, me tornei bandido, mas o Senhor ainda teve misericórdia de mim, teve compaixão, me resgatou novamente das garras do inimigo e me trouxe para junto dele. Aleluia. Será que é? Será que Deus me amava tanto assim? Aqui nós temos um propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. Sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É que nenhum se perca. Deus gostaria que todos fossem salvos. Aleluia. Não somente alguns, mas todos se salvassem. Mas infelizmente, o diabo tem trabalhado contra. O diabo tem trabalhado de uma certa forma que tem tirado até mesmo aqueles que conhecem o Evangelho, que estão debaixo das potentes mãos de Deus. O inimigo tem trabalhado para levar novamente para o mundo, oferecendo coisas tão fáceis. Lá fora é mais fácil. Servir um Deus lá fora é fácil. Difícil é servir um Deus aqui dentro. É difícil
servir um Deus aqui. Mas por que, pastor? É difícil servir um Deus aqui dentro, porque nós temos que deixar todas as coisas lá fora. Deixar tudo. Aleluia. O apóstolo Paulo ele diz ali na sua palavra, 1 Coríntios 5, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Prometo que eu vou ser breve, mas estourado nas horas. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Vamos ver os textos e nós vamos nos preparar. Todos encontraram? Quem não encontrou, diz misericórdia. Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Tá jogando lixo essa folgada. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Nós vamos fazer, vai na sua Bíblia, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Você vai fechar os seus olhos. Mais uma vez você vai elevar o seu pensamento até o trono da graça. Aleluia. Nós vamos fazer apenas um minuto. Você vai refletir na sua vida. Se houver ali ainda algum pecado, alguma falha, algo que você fez, peça perdão para o Senhor. A minha Bíblia está escrito, lá diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Conte para o Senhor, onde é a tua falha. Peça para Ele perdão. Pede para Ele perdão, Ele vai te perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Ai, não tô achando pra. Para, eu falei. Machuca. A tua palavra. Meu Deus de glória, os fazates do Senhor para participar do teu corpo e do teu sangue nesta noite. Ah, Deus santo, Deus de glória. Ah, Xaramanai, Subriandenai. Ah, Despaixanai. Decomanachanai. Aleluia, Deus. Para. Em teu nome, Senhor Jesus, nos perdoa. Perdoa, Senhor, as nossas falas, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja volta comigo aquele corinho, né? A ceia,
nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que está ao Pai, sanamente este pão, que a partir desse momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor colocar a tua unção, o teu poder. Declaramos, ó Pai, que será, Senhor, abençoado. Meu Deus, a quantos irão participar, Senhor Jesus querido. Meu Deus,